Oi meninas, que alegria ter vocês aqui. Este é o Clube Devocional, meu nome é Nicole e sejam bem-vindos à comunidade de garotas que decidiram ser moldadas e afiadas pela Palavra de Deus. Nós não estamos aqui para consumir um conteúdo, estamos aqui para aprender e crescer. Por isso, ao final desse episódio, eu peço para vocês comentem seu testemunho, a sua experiência pode fortalecer outra garota. Então, prepare seu coração, abra sua Bíblia, pegue seu caderninho, porque aqui não é um lugar onde nós só vamos ouvir e assistir, mas sim um lugar onde nós vamos participar e aprender juntas sobre a Palavra de Deus. Hoje nós estamos começando a nossa primeira temporada e o nosso primeiro episódio do Clube Devocional e eu estou muito animada com isso, gente. E pra gente começar, antes de a gente falar sobre algum tema, abordar alguma coisa, eu queria que esse primeiro episódio fosse pra gente falar o que é o Clube Devocional, por que Clube Devocional e da onde nasceu o Clube Devocional, né? Porque acho que é muito importante a gente entender a essência. Tanto que essa primeira temporada que a gente está começando o nosso podcast do Clube Devocional vai se chamar Essência, exatamente para a gente poder entender como que surge e tudo de acordo com a Palavra de Deus. Então, por isso, eu quero que vocês abram em Provérbios 27:17. Nós vamos ler juntas. Vou abrir aqui também, que eu tô com a minha Bíblia em inglês aberta, só que eu quero ler em português com vocês. Provérbios 27:17. Diz assim, a minha versão é King James, para caso alguém me pergunte. O ferro afia o ferro, assim também o homem afia o semblante do seu amigo. Este versículo, ele foi um versículo que me marcou muito, que o Senhor falou muito comigo sobre o clube de devocional. Só que isso do clube de devocional já tinha nascido. Então vamos pro começo, né? Como que nasceu o clube de devocional? O clube de devocional, né? Antes a gente chamava de clube devocional. Agora é só clube devocional, tá, galera? Às vezes eu vou me corrigindo ainda, porque é tudo novo, né? Uma nova estação. Amém. Mas o Clube Devocional nasceu de uma sede, uma fome minha de querer poder pregar o evangelho, de poder trazer a verdade para outras garotas, né? Para poder pregar o evangelho. Tanto que quando eu me mudei para os Estados Unidos, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos. Quando eu me mudei, assim, depois de um tempo, depois que eu já tava numa igreja local, né, fixa e tal, o Senhor colocou muito sobre o meu coração, tipo assim, um projeto, sabe? Me veio muitas ideias assim, começar um projeto pra garotas, pra aprender sobre a Palavra de Deus, mas tipo assim, só ficou algo no meu coração, não foi à frente, né? Porque também, na época eu tinha uns 16, então eu não tinha muita noção de como que eu faria isso, né? Mas já foi um sentimento, algo que o Senhor gerou, uma ideia no meu coração, né? E aí, depois de um tempo, em 2020, acho que foi 2025, se eu estiver errada, eu vou colocar a legenda aqui me corrigindo, tá bom? Mas em 2025, eu comecei o clube de devocional para um clube, tipo assim, seria um clube online, onde a gente faria reuniões assim de devocional mesmo, assim, pra ler a Palavra de Deus para garotas que não conseguem fazer o seu devocional sozinha. De cara, assim, o propósito era ajudar garotas que não conseguiam fazer o seu devocional sozinha por conta que não tinham constância ou algo do tipo. Então era um devocional, uma reunião de devocional online, um dia assim fixo da semana, e a gente fazia essa reunião. E aí eu acabei criando um Instagram, na época tinha uma outra garota comigo me ajudando, né, liderando comigo e tal. O Instagram acabou tendo uma grande viralização, assim, sabe? Alguns vídeos do Instagram do Clube de Devocional teve muitas pessoas viram, assim, sabe? Até pra algo que era assim pequeno, era só pra minha comunidade, né, e tal, e aí acabou trazendo muitas garotas do Brasil, de outros lugares e tal, e estados, assim, que falavam português, e aí a gente tinha esse grupo do WhatsApp online, onde a gente fazia as reuniões, era muito lindo, era muito maravilhoso, só que acabou que a maioria das pessoas não tava mais tendo a mesma constância, eu não tava conseguindo lidar com o clube, por conta que era muitas coisas que eu fazia também fora do clube de devocional, né? Tinha os ministérios que eu tive na igreja, escola, família e muitas outras coisas. Eu acabava também não tendo a minha constância como líder para liderar o clube de devocional.
Então, por um tempo ele foi parado, ele ficou quietinho no canto dele. Eu desfiz o grupo do WhatsApp, o Instagram ficou lá parado e tal. Mas aí depois de um bom tempo, o Senhor queimou meu coração. Ele me deu muitos tapas na cara de voltarmos ao clube de devocional, só que de uma forma diferente. De uma forma onde não precisava ter um horário fixo para todos os garotos conseguirem participar. Algo que todos os garotos poderiam assistir a qualquer hora, a qualquer momento. Mas ainda assim, trazendo a luz da palavra de Deus. Só que agora não com o propósito de você ter a constância no seu devocional, mas sim o propósito de sermos afiadas e moldadas pela palavra de Deus. Assim como dizem Provérbios, né? Um afia o outro, né? Então aqui é a comunidade do clube devocional, é para nós afiarmos uma a outra de acordo com a palavra de Deus, né? Que a gente está lendo aqui. Que no final do versículo fala, o homem afia o semblante do seu amigo. E quando a gente vai pesquisar o significado de semblante, fala sobre não só a aparência assim, mas é a expressão que tá dentro que sai pra fora, sabe? Você não tá, tipo assim, primeiro pra você parecer triste fisicamente no seu rosto, primeiro você tem a emoção gerada dentro de você, né? Aquele sentimento de tristeza, e aí depois vai aparecer, né? Então é uma expressão. Então aqui fala que as pessoas, elas afiam a expressão das outras, elas moldam, elas podem mudar a expressão uma das outras. Eu creio que é tudo pela palavra de Deus que a gente consegue moldar a expressão de alguém, né? De um amigo, como diz aqui, né? De uma amiga. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Então tá, gente, agora que a gente já falou sobre como que nasceu o clube devocional, eu quero trazer aqui pra vocês o que não é o clube de devocional, pra gente depois trazer o que é clube devocional, tá bom? Pra gente conseguir ficar bem alinhadas na nossa visão e no nosso propósito, amém? O que não é o clube devocional? O clube devocional não é um lugar, porque num lugar você só vê, você só assiste, você não faz parte nem participa, você só está naquele lugar. E o clube devocional, eu quero que a gente possa fazer parte, a gente pode participar juntas aqui, que a gente possa ser uma comunidade, que a gente possa ser garotas em unidade, por conta que na nossa palavra-chave, que o Senhor, no nosso versículo-chave que o Senhor nos deu sobre o clube devocional, fala lá em Provérbios, né? O ferro afia o ferro, assim como o homem afia o semblante do amigo. E a gente vê que tem aquela unidade, por conta que um tá afiando o outro, sabe? Um tá trazendo a verdade, um tá confrontando, um tá ensinando, sabe? Tem aquela troca. E é exatamente isso que a gente tem que trazer pro clube devocional, se a gente quer mesmo viver a palavra que o Senhor nos deu, né? Que o ferro afia o ferro, que a gente possa ser uma outra que ensina uma outra, que cresce juntas, que confronta, né? De acordo com a palavra juntas. Amém? Amém. Aí o próximo ponto que aqui eu coloquei não é só para assistir, né, que já vem junto com o outro. Se queremos viver uma mudança, se queremos ser afiados pela palavra, é necessário um posicionamento, uma participação, seja anotar, abrir a Bíblia ou comentar. É isso, esses exemplos aqui que eu trouxe são bem simples e bem práticos assim, sabe? Mas o que eu quero dizer é que depois que a gente ouve, tipo assim, se você tá aqui ouvindo o Clube de Devocional e vai ter um episódio assim falando sobre não fique ansiosa, e aí tipo assim traz, né, como não ficar ansiosa, como o que fazer quando está ansiosa e tal, e aí depois aí passa um dia e aí você acaba ficando ansiosa e você não lembra daquilo que a gente pôde ensinar aqui no Clube de Devocional, não tá tendo uma troca verdadeira. É por isso, eu vou compartilhar aqui, né, fazer um entre parênteses e compartilhar um testemunho meu. Que eu acompanho outros podcasts cristãos e eu acabo sempre anotando, tá? Até nesse caderno aqui mesmo que eu anoto. E nesse caderno eu anotei tal, que a menina tava explicando, né, sobre pensamentos ruins que vêm sobre a nossa cabeça e tal. E tá bom, anotei, depois assisti e tal, foi maravilhoso, lindo.
Aí tá bom. Aí depois de alguns dias eu acabei, tipo assim, né, tendo pensamentos ansiosos e tal. E aí, sabe o que eu fiz? Eu lembrei, eu ouvi sobre isso. Eu tenho anotações sobre isso. Então eu fui lá, abri nas minhas anotações, eu li, e aí tinha, assim, versículos pra ler quando estiver com pensamentos ansiosos ou algo assim do tipo, né? Que eu tô dando um exemplo aqui, né? E aí eu fui lá e li e aí eu fiz meu devocional de acordo com os versículos base que eu tinha assistido naquele podcast. E aí foi um momento muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso a presença do Senhor, né? Que estava ali comigo, né? Me ensinando sobre pensamentos. Então, eu não aprendi logo de cara quando eu assisti o podcast, mas eu anotei para quando um dia eu tava mal, né? Que eu acabei passando por um dia mal, eu pude lembrar, ler e ler na palavra, né? O que eu pude aprender assistindo o podcast. E aquilo foi muito maravilhoso. Foi realmente, tipo assim, um divisor de águas pra mim. Por conta que eu pude... eu poderia ter passado o dia inteiro ansiosa se eu não tivesse anotado e lembrado daquela anotação, né? E ter buscado, ido atrás, entende? Então a gente sempre tem que... Essa troca de anotar e tal, pra depois lembrar, pra depois ler num dia que não tá muito bem, ou num dia que lembra, ou quando acontecer tal situação que foi tal falado no clube, né? No podcast. Então isso é muito importante, porque nos ajuda, sabe? É uma troca verdadeira. Então é isso que eu quero que vocês tenham noção. Porque se for pra assistir só mais um podcast, tem milhares de podcasts só pra gente assistir, ficar só assistindo, só que no final das contas a gente não lembra de nada. Porque é verdade, às vezes a gente assiste tanta coisa na internet e aí depois a gente não lembra mais. Talvez pode ter sido coisa realmente boa, só que a gente não lembra mais. Então, anotar e escrever é algo que ajuda muito a gente, né? A lembrar depois daquilo que a gente pôde ter ouvido. Amém? Amém. Esse é muito importante, tá? Esse último ponto aqui que eu vou trazer sobre o que não é o clube devocional não é um vídeo para assistir e falar que fez o seu devocional. Porque o propósito antigo do clube devocional era pra gente poder fazer devocional juntas, né? Um devocional meio que entre garotas, assim, pra que as garotas que não conseguem fazer sozinhas, que não têm constância, possam fazer. Naquele tempo, era este o propósito. Mas meio que ainda é de acordo com a palavra de Deus, ainda é sobre Jesus, mas é de uma outra maneira. Aqui o que a gente tá fazendo é algo pra acrescentar no seu devocional. O clube de devocional é para acrescentar no seu devocional. Porque o seu devocional é algo íntimo com você. É algo íntimo com você e Jesus. Tem que ser, tipo assim, você e Jesus. Como diz lá em Mateus, né? Que fala que fecha a porta do seu quarto e ore em secreto a Deus, né? O devocional é esse lugar de intimidade, de secreto com o Senhor. Claro que você pode fazer devocionais com outras pessoas e tal, igual a gente fazia naquela época, só que o seu devocional diário tem que ser só você e Jesus, entende o que eu quero dizer? Então, aqui o clube de devocional, agora a gente tem um propósito que a gente vai acrescentar. Aqui é pra trazer mais, sabe? Às vezes quando você não entende um versículo da Bíblia, assim, comenta e fala, Nicole, traz esse tema, traz sobre esse tema que eu não entendo sobre a Bíblia, traz sobre isso que a gente vai aprender juntas, entende o que eu quero dizer? Então aqui é pra acrescentar, não é pra você falar, por favor, gente, por favor, garotas, não vai assistir os episódios do podcast e depois falar que fez o devocional. Não faça isso, por favor. É para acrescentar na sua vida, tá bom? Amém. E já chegando ao fim do nosso primeiro episódio, que eu estou muito feliz, nós podemos entender como que o Clube Devocional nasceu, o que não é o Clube de Devocional e agora... Claro, para finalizar, eu vou explicar para vocês o que é o Clube Devocional, que é algo que a gente sempre vai falar aqui no início dos nossos episódios, que tá no link do nosso bio, que tá sempre em todo lugar, e eu espero que vocês nunca esqueçam que o Clube Devocional é uma comunidade para garotas que querem e decidem ser moldadas e afiadas pela palavra de Deus, assim como diz em Provérbio 27:17, que a gente pôde ler. Então que você possa ser muito abençoada, que você entenda que o Clube de Devocional é um lugar onde a gente vai acrescentar na nossa fé, é uma comunidade onde a gente vai poder ter mais de Jesus, mas
que é sempre importante nós termos nosso próprio momento com o Senhor, o nosso secreto, o nosso momento de devocional diário com Ele, só você e a palavra, e que você nunca se esqueça disso, que aqui é pra gente poder só acrescentar mais, né? Como na Bíblia fala em Provérbio 27:17, sobre uma pessoa afia a outra, né? Um homem afia o outro, o ferro afia o outro, que uma garota vem ensinar a outra, venha confrontar a outra, tudo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu quero que a gente possa entender que essa primeira temporada do Clube de Devocional é sobre essência. Então, nós iremos abordar muitos assuntos básicos, podemos dizer assim, mas muito importantes para a nossa fé, que é: quem é Jesus? O que é o Evangelho? Como orar? Como fazer nosso devocional em secreto com o Senhor? Como jejuar? Qual é a vontade do Senhor para minha vida? Qual é o chamado do Senhor para minha vida? Todas essas perguntas que a gente pode ter no começo da nossa caminhada cristã, elas são importantes ser respondidas e de acordo com a palavra de Deus, né? Amém, então. Então, se você já tem ideia, assim, de algum assunto que você quer que o Clube de Devocional no podcast traga aqui, então comente, por favor, que a gente quer muito saber o que você quer ouvir mais e aprender mais, que a gente vai poder estar aprendendo juntas, amém? Eu vou finalizar com uma oração aqui, quero que vocês fechem seus olhos. Se você estiver fazendo alguma coisa importante e não puder fechar seus olhos, tudo bem, mas vamos lá. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo esse primeiro episódio, Senhor, que foi consagrado a Ti, Pai, que foi dado a Ti, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada garota que está ouvindo, Pai, não importa onde ela esteja, o que ela esteja fazendo, Pai, eu oro para que Teu Espírito Santo venha encontrar ela, Senhor, venha ao encontro, Pai, venha aos corações, Senhor, que o Senhor traga refúgio, Senhor, alegria, Pai, de viver o Teu Evangelho, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, garotas possam ser transformadas, Pai, moldadas e afiadas pela Tua palavra, Pai, que aqui seja só o começo, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer sobre nossas vidas, Senhor, e que juntas nós possamos viver, Pai, a Tua vontade, que é perfeita, agradável e boa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.